Adonai. Amém. Glória a Deus. O salmista Davi, no Salmo 122, e no verso 1 ele disse: alegrei-me quando eu e minha família fomos à casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é um motivo de alegria. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade. E ao meu filho na fé, apesar do tamanho, por ter me dado esta oportunidade, me feito o convite pela manhã. E eu estou alegre, viu, irmão Gilvar? Porque de manhã tinha meia dúzia de gente. E eu até comentei que eu fico triste, porque na verdade nós devemos aprender uns com os outros. E escola bíblica dominical é quando o cristão realmente quer ir para o céu. Porque, como eu falei de manhã, na escola bíblica nós tiramos dúvida, na escola bíblica temos a oportunidade de perguntar e de conhecer mais. Mas num culto como esse, de repente tem algumas dúvidas e as pessoas não podem nesta hora tirar as dúvidas. Como o meu pastor Arlindo Borges sempre diz, que a escola bíblica dominical é a maior escola de teologia do mundo e é 0800. E as pessoas não vêm. Misericórdia. Mas é para cumprir a palavra de Deus que diz: por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Infelizmente, que isso não aconteça comigo e contigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, sem delongas, vamos para a palavra. Mateus 24. Glória a Jesus, aleluia. Os que podem, fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Os que não podem, continuem sentados. Glória a Deus. Mateus 24. Vamos ler aqui alguns versículos. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 24, a partir do verso 35. Glória a Deus. Amém. Para ganharmos tempo, porque o pastor Gilvan disse que eu posso ficar aqui até meia-noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 24, e o verso 35. Glória a Deus. Passarão céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Verso 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será, louvado seja o nome do Senhor, também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias que anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Amém? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos em Cristo, não sei se tem algum amigo nesta noite aqui nos visitando, mas eu quero dizer a todos:
que hoje o Senhor vem trazer para nós, a igreja dele, uma palavra de despertamento. E o texto vai dizer que assim como foi no dia de Noé, casava-se e dava-se em casamento. Porventura, isso está acontecendo no nosso meio? Comia e bebia. Então, normalmente, quando nós passamos para vir para a igreja, vemos os bares, os botecos cheios de gente bebendo, comendo, e a igreja de Cristo está dormindo. Infelizmente, é uma triste realidade. Porque se a igreja de Cristo estivesse fazendo o seu papel, o qual o Senhor nos ordenou, em Mateus capítulo, aleluia, 28, verso 18 ao 20, assim está escrito: Disse-lhe Jesus: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, vão por todas as nações, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até o fim e consumação do século. Alguém diz amém? Amém. Infelizmente, eu digo com tristeza que tem muitos cristãos que estão na igreja, porém está sem Cristo. É uma triste realidade. A palavra nos diz ainda, no capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 1 ao 13, lá tem duas igrejas. Uma que vai subir e outra que vai ficar. Quando Jesus falou isso, há cerca de quase 2000 anos atrás, já existia naquela época 50%. Será que esse percentual aumentou? Infelizmente sim. A prova, meus irmãos, é que quando nós vamos ver um culto de doutrina, é meia dúzia de crentes. Mas quando tem uma festividade, não tem banco para sentar. Estou errado? Infelizmente, o povo ainda está condicionado à festa. Porventura, como eu falei hoje pela manhã, eu estive ontem numa cruzada, onde teve muitos homens, mulheres, e infelizmente era uma festa, porque estava se misturado, como diz pelo mundo, né? Mas glória a Deus que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, como está escrito em Isaías 55, verso 11. E pela misericórdia de Deus, houve 6 almas para Cristo. E o importante, que também foi semeada a semente, e que ela vai dar frutos. Para isso, depende de mim e de cada um de vocês. Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 6, que um prega, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Quando nós pregamos para alguém, aí nós vamos orar. E quando oramos, que derrama-se a lágrima, estamos regando, para que aquela semente dê fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. João 15, verso 2 diz que aquele que não der fruto será lançado fora. Então, Jesus, ele não libertou a mim e a você para que ficássemos em 4 paredes, com ar-condicionado, falando que aqui é muito bom falar de Jesus no meio dos crentes. Mas ele chamou eu e você para confrontar o inferno.
Em Mateus capítulo 16, verso 18, ele disse: e tu também és Pedro, quer dizer pedra pequena, e sobre você, Pedro, pedra pequena, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Aleluia. Só que eu tenho visto pastor Gilvan, crente medroso. Eu nunca vi um povo medroso como crente. Infelizmente, graças a Deus, que tem os remanescentes. Por exemplo, podemos contar com os mais fortes, aquele que realmente crê. Por exemplo, quando nós estávamos no mundo, íamos para a farra, passava noites inteiras, curtia, bebia, se prostituía e não tinha medo do diabo. E hoje as pessoas dizem assim: ah, Deus disse que tem que vigiar. Irmão, eu não fui para a igreja porque não tinha ninguém para ir comigo. A pergunta que eu te faço: Deus é mentiroso? Eu não ouvi. Deus é mentiroso? Não. Salmo 91, 11, assim está escrito: o anjo e aos seus anjos darão ordem ao seu respeito, para te guiar em todo o seu caminho. Eles segurarão pelas tuas mãos, para que você não tropece o seu pé em alguma pedra. A palavra está dizendo que o inimigo ele pode até tentar, porém, quando ele olha para mim e para você, ele vai ver um anjo de guerra com a espada flamejante, e aí ele vai dizer: este aí não posso tocar. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 34, verso 7, aí está a questão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos que o temem. Se não houver temor, não tem anjo nenhum. Se eu não guardar a palavra de Cristo, ele não está comigo. Então ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até o fim e consumação do século. Então, na verdade, irmãos, como eu estava falando aqui pela manhã, na escola bíblica dominical, eu não sou melhor que ninguém, mas pela misericórdia de Deus, eu tenho temor e tremor por esta palavra. E por conta disso, eu não tenho medo de ir a qualquer lugar e a qualquer hora. Se for para falar de Jesus, pode chamar o irmão Salúcio. E digo mais, é zero Medo. 800. Glória a Deus. Porque Jesus disse assim, Não é mesmo, não? Mateus capítulo, aleluia, 8 verso 10. Melhor dizendo, 10 verso 8. Verso 7. E por onde for, pregue este evangelho, dizendo: o reino de Deus está próximo. Pregai, curai os enfermos, expulsai demônio, ressuscitai mortos, de graça recebeste e de graça dai. Eu não acredito que nenhum cristão, e eu provo na Bíblia, que nenhum cristão, ele pode dizer: eu vim aqui louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porém, antes dele vir fazer o que ele deveria fazer de graça, ele vai cobrar um cachê alto. Como eu estava falando de manhã também aqui na escola bíblica, que pela misericórdia o Senhor me levou para a zona rural, e hoje eu lido lá com pessoas, e lá nós temos algumas pessoas que colaboram nos dando uma diária para roçar, para capinar, e são 8 horas debaixo de chuva ou de sol,
picada de muriçoca, de formiga, de marimbondo. Um dia eu tomei uma surra, irmão Giovanni, de marimbondo, que eu fiquei com a tromba, parecia de elefante. Mas doeu, viu? Glória a Deus. Risco de ser picado por uma cobra, para depois ganhar R$60. Aí vem alguém se dizendo adorador, está aqui para louvar, bendizer o nome do Senhor, e cobra um cachê de R$5.000, R$3.000, e antecipado, e ainda dependendo do lugar você tem que pagar almoço, estadia e a passagem de ida e volta, e os 5.000, os 3 é livre. Aí como é que eles podem em meia hora, 40 minutos, ganhando esse valor absurdo, e ainda diz que está louvando e engrandecendo o nome do Senhor? Ele está enganando a quem? Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, de Deus ninguém zomba. Outra versão, ninguém engana. Louvado seja o nome do Senhor. Quem planta na carne colherá corrupção e morte. Quem planta no Espírito, salvação e vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a vinda do Senhor a cada dia está mais próxima. Nesse capítulo 24 de Mateus, como está escrito também no capítulo de Marcos 13, e se não me falha a memória, capítulo 11 de Lucas, fala da vinda do Senhor. E ele vai dizer que quando a gente vê esses sinais, terremoto, maremoto, em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino, irmão contra irmão, essas coisas já estão acontecendo? Sim. Onde nós moramos, a semana passada, houve um tremor de terra, que teve uma sobrinha da minha esposa, que ela disse que acordou assombrada, porque a porta dela é de vidro, e de madrugada estava tremendo, parecia que tinha alguém querendo entrar, arrombar. E depois vimos na televisão que na cidade de Mutuípe, Laje, e algumas outras cidades próximas, inclusive lá na zona rural, houve vários tremores. E cada dia, a amargosa que o irmão acabou de me lembrar, e cada dia que passa, nós estamos vendo isso. Por exemplo, você acha que é de graça essa questão dos mares do Nordeste estar poluído? Até agora ninguém sabe, diz que é um mistério. Apesar que tem um navio aí que está sendo alvo, mas até agora não tem nada provado. Mas se você observar as profecias, então está acontecendo a vinda do Senhor. E o texto que nós lemos, de Mateus 24, no verso 12 e 13, assim está escrito: impossível aumentar o pecado, que é iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Hoje, para você lotar uma igreja pequena como essa, tem que ter muito clamor, tem que descer nas madrugadas, tem que chorar. E para fazer a obra, que é o primeiro, quando Jesus nos salvou, em João capítulo 15, verso 16, assim está escrito: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Para quê? Para que vardes, ou seja, vão e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia, através do teu Filho unigênito, Jesus, Ele nos salvou para que através de mim e de você, através do Evangelho, através da minha e da sua oração, possamos ganhar alma para o reino de Deus. E muitas pessoas estão enganadas, achando
que já estão salvas. E como eu disse para o irmão Gilvan aqui de manhã, normalmente, quando alguém me chama, que às vezes me dá uma oportunidade, beijinho na flor. Aí eu dou aquele beijinho na flor. Só que quando é um banquete, ninguém quer mais, aí só me chama uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso porque, meus irmãos, hoje, com raríssima exceção, não se prega mais arrebatamento, não se prega mais arrependimento de pecado, não se prega mais santificação. Hoje só se prega o que o povo quer ouvir. Prosperidade, receba a chave do seu carro, receba seu esposo, sua esposa, receba isso, receba aquilo. Então, tal de receba, enquanto na verdade o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, gozo, alegria no Espírito Santo. E está escrito em Romanos capítulo, aleluia, capítulo 14, verso 17. Paulo escrevendo à igreja, aos irmãos de Romanos. E observamos que o povo hoje está interessado sempre vir para a igreja porque ele precisa de uma bênção. E se não houver bênção, Deus não está no negócio. E muitas das vezes, Deus está querendo trazer uma palavra de despertamento. E nesta hora, infelizmente, a igreja não dá glória a Deus, não diz aleluia. Precisa o pregador ou o pastor dizer, dá glória a Deus, irmão. Mas eu tenho o hábito de não pedir a ninguém para dar glória a Deus. Por quê? O Deus que eu sirvo, Ele só vai aceitar o meu aleluia, o meu glória a Deus, quando eu faço voluntariamente. Porque Deus sonda os corações. Uma certa época, está lá em Mateus capítulo 15, Jesus chegou para aqueles fariseus, doutores da lei, e chegou para ele e disse, hipócritas, com a tua boca, tu chega até a mim, tu me louva, mas o teu coração está longe. Bem profetizou Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos, o motivo de eu e você estarmos aqui nesta noite é exatamente para quê? Para que eu e você possamos honrar, para que eu e você possamos homenagear a alguém. E quem é esse alguém? O Rei da Glória. Aleluia! Como é o nome dele? Glória a Deus. Observamos que quando a palavra assembleia quer dizer reunião. No Salmo 50, verso 5, assim está escrito: ajuntai todos os meus santos que fizeram um voto de sacrifício comigo. Esse voto de sacrifício significa dizer, como a minha esposa aqui louvou, cantar é bonito. Eu aceito, Senhor, pode me provar. Eu não sou cantor, por isso que eu não vou cantar. Glória a Deus. Então, mas quando eu canto, Mateus 18, 18 está ligando na terra e está sendo ligado no céu. E aí Deus diz assim, vamos dar ali uma provazinha, vamos ver se Gilvan realmente está preparado. E aí quando manda uma provazinha, um homem desse tamanho, quer ficar de pé, por favor? Quer ficar de pé, por favor? Já pensou um homem desse tamanho que dá quase 2 de mim? Oh, Senhor, eu não aguento, a prova está demais. Aí ele vai dizer assim, um homem desse, parecendo um bebê, pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, a verdade é uma só.
A Bíblia vai dizer, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7, que Deus prova a minha e a sua fé, como ouro no fogo. E se você soubesse como o ouro é provado no fogo, então vocês iam ver que Deus, Ele só prova quem Ele ama. E porque quando estamos sendo provados, cada um vai gemer, muitos vão murmurar: ah, Senhor, ainda tem alguns que dizem assim: eu não mereço. A pergunta que eu faço, Glória a Jesus. e se vocês puderem me responder, eu lhe agradeço. Jesus merecia a cruz do Calvário? Não. Mas Ele pagou o preço por mim e por vocês. Então, na verdade, Lucas é o único evangelho que diz, no capítulo 21, que quando Jesus saiu para orar, ele estava com o rosto em terra, dizendo assim: Pai, se possível for, aparta de mim este, mas todavia, não seja a minha, mas a tua. Diz o texto bíblico que naquele momento Jesus gotejava sangue do seu suor, porque o Espírito Santo estava mostrando que ele ia tomar 40 chicotadas. E segundo os historiadores, diz que naquela época o chicote tinha umas pontazinhas que quando batia e que puxava, lascava as costas dele. E Isaías 53 vai dizer que ele desceu ao matadouro como ovelha muda e não abriu a sua boca. E o mais importante, Jesus na cruz, ele diz assim: Pai, perdoa aquele pequenininho Salustio, perdoa aquele grande Gilvan, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, se você soubesse o que significa o perdão, eu vou dizer a vocês: o perdão é o verdadeiro amor. O perdão é a prova verdadeira que eu e você amamos ao próximo. Quer um exemplo? Romanos capítulo 5:8, assim está escrito: porque Deus provou o amor dele por nós, sendo nós pecadores, deu seu único filho para morrer por nós. Jesus diz em João 15, verso 13: ninguém tem amor maior do que este, de dar sua própria vida pelos seus amigos. E que amigos eram nós, né? Que o crucificamos na cruz com os nossos pecados. Aleluia. Meus irmãos, seguir a Cristo não é do seu jeito, não é do meu jeito. Seguir a Cristo significa renúncia, significa padecer por Jesus. Quer um exemplo? Vamos ver o apóstolo Paulo. Porque depois de Jesus, ninguém mais padeceu no Novo Testamento do que o apóstolo Paulo. Jesus tomou 40 chicotadas. A lei romana dizia o seguinte: se eu tomasse, misericórdia de Jesus, mas se eu tomasse 40 chicotadas, não poderia mais alguém me chicotear. Foi o caso de Jesus, deram 40 chicotadas. Mas Paulo tomou 5 quarentenas menos 1. Vou traduzir. Eles davam 39 chicotadas, porque se ele quisesse dar mais 39, podia. Mas se a lei dissesse, se ele tomou 40, pela lei ele não poderia mais ser chicoteado.
Então Paulo tomou 195 chicotadas. Meus irmãos, está escrito, tá? 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 22. Em casa depois, vocês podem meditar. Amém? Amém. Glória a Deus. E Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, e no verso 29, porque o manifesto é, Giovana, não é só você crer em Cristo não, viu? Mas é padecer por Ele. Aleluia. E isso é para todos. É muito fácil dizer glória a Deus, mas na hora que a luta vem, cadê os crentes? Cadê glória a Deus? Cadê aleluia? Meus irmãos, se tem uma coisa que o nosso Deus se agrada, é quando eu e você estamos passando por luta, mas está ali firme, dizendo: Senhor, o Senhor padeceu muito mais por mim, e eu não merecia. O Senhor não merecia aquela cruz. Como disse o ladrão da cruz da direita. Nós sim merecemos, mas este aí não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: de maneira nenhuma. Foi assim? Jesus não disse daqui um ano que vem, quem sabe. Mas ele disse o quê? Hoje. Então hoje é o tempo de eu e você nos arrependermos dos nossos pecados. Ah, irmão, eu já me arrependi. A Bíblia diz que não. Vamos ver o texto? Tem um valente aí que pode ler para mim 1 de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. O primeiro que achar pode ler, versículo 10. Aleluia. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia. A pergunta é: vai entrar pecador no céu? Não. Mas o texto está dizendo que se não pecarmos, fazemos de Deus mentiroso, não é assim? Por quê? Nós não podemos viver na prática do pecado, mas estamos sujeitos sim a pecar. Por isso, não tem ninguém salvo na terra. Ah, irmão, você está dizendo, mas eu sou salvo. Então a palavra de Deus, ela é mentirosa. Não serve para você nem para mim. 24 de Mateus, capítulo 13, está escrito assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Já chegou o seu fim? Então ninguém está salvo. A Bíblia vai dizer